A Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para dar o parecer sobre relatório da Polícia Federal que indiciou Bolsonaro. Quem está com a gente no Morning Show é a Luciana Verdolim, que tem detalhes a respeito disso, direto de Brasília. Bem-vinda, Lu. Bom dia, Kobayashi. Bom dia, pessoal, quem está acompanhando a gente. Olha, é aquele processo que a gente contou ontem de suposta interferência, né? De suposta falsidade ideológica do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal indiciou ele e mais outras 16 pessoas, incluindo o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, a mulher de Cid, por conta da suposta falsificação no cartão de vacina do ex-presidente da República. Esse caso foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. Tem um deputado envolvido também que teve o pedido de indiciamento pela Polícia Federal. Por isso, como existe o foro privilegiado, o caso está no Supremo. Foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para parecer do procurador Paulo Gonet. Se por um acaso a Procuradoria-Geral entender que não há motivos para prosseguir com o caso, isso não significa que o caso vai parar, não. Significa só um posicionamento da Procuradoria. Vale lembrar que o prazo é de 15 dias. A partir daí, a expectativa é de que prossiga aqui no Supremo Tribunal Federal. Paulo Gonet ontem também recebeu representantes da CPI da Covid, que lá em 2022 analisou aí a atuação do governo federal em torno da pandemia da Covid-19. Os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito já foram encaminhados anteriormente à Procuradoria-Geral da República, na época do ex-procurador Augusto Aras, que não deu prosseguimento aos pedidos de indiciamento. Os senadores pediram agora exatamente que Paulo Gonet avance nessa questão, tome um posicionamento diferente. Vale lembrar que os dois casos estão intimamente ligados, porque o ex-presidente da República é acusado pela CPI, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, de não ter dado a devida atenção à pandemia da Covid-19. Paulo Gonet ainda não deu respostas aos senadores, mas a avaliação é que um posicionamento também seja tomado rapidamente. Vale lembrar ainda que o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo da investigação em torno do cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de reclamações da defesa. Ontem, Fábio Van Garden, advogado de Bolsonaro, voltou a reclamar de vazamentos seletivos, de que a defesa não teria as informações necessárias, mas estava tudo sendo vazado para a imprensa para prejudicar a defesa do ex-presidente, assim como aconteceu na semana passada com aqueles depoimentos, né, de militares que foram dados à Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes também levantou o sigilo com relação a essa investigação do cartão de vacina. Tá aí informações da Luciana Verdolim sobre o caso do ex-presidente Bolsonaro em relação aos cartões de vacina, que agora está na Procuradoria-Geral da República para uma decisão em 15 dias. Obrigado, Luciana Verdolim. Diegão, como é que você está vendo esse caso? Pode ser, agora, diante de tantas investigações, que o Bolsonaro se torne réu, se a Procuradoria entender que, diante de tudo que já está na investigação, há material suficiente para uma denúncia na Justiça. Como é que você vê? Koba, nada de novo debaixo do sol. Isso é o que acontece com todo o processo penal, com toda a investigação. O inquérito termina, é feito um relatório e esse relatório apresenta o quê? Os indícios ao Ministério Público. Por isso o nome indiciamento. A partir desses indícios se buscam provas. Agora, me parece uma histeria coletiva, isso principalmente no campo dos opositores do ex-presidente, levantarem, como foi levantado ontem no X, por exemplo, a hashtag de que o Bolsonaro seria preso amanhã. Então, eu acho que isso não colabora para que nós tenhamos, em um caso que está aí no meio de uma polarização gigantesca que tanto divide o nosso país, não colabora, só fortalece o discurso de polarização, só fortalece a divisão e alimenta, inclusive, esses discursos de perseguição política. Agora, sobre o mérito desse caso, só tem um ponto que me chama muita atenção. Eu não consigo entender qual é a coerência de um presidente que pretendia supostamente dar um golpe de Estado, falsificar uma carteira de vacinas. Se ele pretendia ser um ditador aqui dentro do Brasil, qual seria o sentido dele falsificar uma carteira de vacinação? Então, tem muita coisa que a gente vai discutir ainda a respeito desses casos.
Não, foi pouco tempo antes da viagem, não foi isso? Exatamente. A hipótese da Polícia Federal, a hipótese da Polícia Federal é que a fraude do cartão de vacina teria o propósito de ser um plano B, né? Um plano de fuga. Caso não dê certo, como que a gente faz? A gente foge para os Estados Unidos, mas como que entra? Tem que ter vacina. Essa é a tese da Polícia Federal. A entrada do Bolsonaro em outro país não é como a de um cidadão comum que tem que apresentar no guichê. Não é. Passaporte diplomático. Mas eu tinha passaporte diplomático, você só não pega fila. Facilitações. Você não pega fila. Para, Felipe Monteiro. Você não pega fila. Para mim, eu sigo achando que é uma incoerência, de certa forma, uma forma de validar tantas outras provas e investigações. Mas por que o Mauro Cid foi lá e falsificou, então? Porque a digital do Mauro Cid está muito clara nesse processo todo. Tem todas as provas sobre isso, né? Como eu disse ontem, sobre o envolvimento do Mauro Cid, sobre o fato de que existiu a fraude, que a fraude foi feita a mando do Mauro Cid, isso é batom na cueca, todas as provas já vieram a público. O que falta ser provado, e precisa, por isso, da investigação, é se o Mauro Cid fez isso a mando do Bolsonaro. Mas é aquela história. Os caras estavam convivendo diariamente. O Mauro Cid era braço direito operacional do Bolsonaro. A fraude para beneficiar a própria família do Mauro Cid foi muito antes. Então, por que o Mauro Cid, de repente, ia ter acordado um dia iluminado e tido a proatividade, vou fazer isso aqui pelo presidente, sem ter combinado nada com o próprio chefe? É muito estranho, né? Não, é estranho, mas tem um ponto que eu acho impressionante, né, que ninguém fala, ninguém toca, é que parece que a aplicação do Bolsonaro, né, ele imprimiu 6 vezes o cartão de vacina. Não foi só colocar dados falsos na base de dados pública, não. Imprimiram 6 vezes a carteira de vacinação dele, e uma delas foi quando ele estava vindo para os Estados Unidos, né, na época em que estava tudo fechado lá e precisava realmente dar comprovação de que havia tomado a vacina para entrar. Agora, essa tese da Polícia Federal, que fala que Bolsonaro tinha plano B para dar o golpe, se o golpe desse errado, ele fugiria, isso eu acho que é furado. Até porque em 2022, no final de 2022, todo mundo já não exigia carteira de vacinação para entrar, entendeu? Então é meio furada, tem que tentar criar uma relação entre carteira de vacinação e caso o plano B, caso o golpe desse errado, entendeu? Acho que é problemático. Aninha, o Bolsonaro se manifestou ontem, falou com a nossa equipe de reportagem, ele falou o seguinte: todo mundo sabe que eu não tomei vacina, não é segredo para ninguém. Como é que você vê a situação do ex-presidente nesse caso e com essa manifestação, inclusive? Olha, eu acho que a questão, ela passa por muitas trocas de narrativa ao longo do tempo, e isso, assim como a gente comentou no caso do Daniel Alves, joga muito contra a opinião pública e o próprio processo, porque ele se recusava a comentar o assunto, ele não dizia se ele ia tomar, se ele não ia tomar. Aí aparece um cartão de vacinação atestando que ele tomou vacina. Aí descobrem que esse cartão é falso, né? Não foi ele que falou que é falso, não, alguém fez o meu cartão, não sei porque eu nunca tomei vacina. E aí agora ele fala, não, todo mundo sabe que eu não tomei vacina. Não é bem assim. E isso joga muito contra. Fala para fechar, Mano Ferreira. Essas mudanças de versão são sempre complicadas, né? Quando você está se defendendo de uma acusação, quando você consegue manter uma versão consistente sem precisar ficar se adequando, você passa a ter mais credibilidade. Quando você tem que ficar alterando as versões conforme os novos fatos vêm vindo a público, a coisa cheira mal. A gente estava discutindo aqui a questão da falsificação do cartão de vacinas do Mauro Cid, o PP, e eu queria a sua opinião a respeito da PGR, que está com o negócio na mesa agora para decidir. Qual a sua aposta? Você acha que tem denúncia contra o Bolsonaro e o Mauro Cid? Em 1 minuto. Tem denúncia sim, E o que estão falando é que possivelmente a PGR irá imputar ao Bolsonaro, né, outros crimes, como, por exemplo, falsidade ideológica, que não está no inquérito apresentado pela Polícia Federal, além de outras questões, né? Então, a tendência realmente é o Bolsonaro responder por crimes muito mais graves do que imputado pela Polícia Federal.